Meus caros irmãos e irmãs, encenações como essa facilitam o aprendizado, que é como se nós voltássemos ao tempo e de uma maneira ou outra entendêssemos o que aconteceu nesta noite. É chegada a hora. A igreja no Tríduo Pascal, hoje, quinta-feira santa, ela se enfeita, ela se alegra pela instituição da Eucaristia. No capítulo 6 de João, Jesus tem um discurso grande falando sobre a Eucaristia. Corpo entregue, sangue derramado. Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. A Eucaristia é sinal da unidade. Nada é mais sagrado para a nossa fé cristã, católica, de 2000 anos, do que a Eucaristia que o Senhor instituiu esta noite. Nós temos, após a sua ressurreição, a prática sistemática dos apóstolos na celebração eucarística, no primeiro dia da semana. Paulo vai chamar a atenção. Cuidado, examine-se a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice, porque aquele que comunga sem discernir o corpo do Senhor, comunga a própria condenação. Não é, meus irmãos, um símbolo, não é um pãozinho bento, não é algo sagrado, é presença real de Jesus. Ele disse: tomai todos, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Os milagres eucarísticos, séculos afora, nos atestam a sua presença real, mas não seriam necessários nenhum. A palavra do Senhor é suficiente. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, que o sacramento da Eucaristia é o sacramento da unidade, ele se transforma em sacramento de divisão. Porque aquele que não acredita, aquele que não está disposto a se curvar perante a Eucaristia, ele não pertence aos nossos. Tanto é que lá no capítulo 6 de João, quando Jesus começou a dizer e dar ênfase que eles teriam que comer o seu corpo e beber o seu sangue, muitas pessoas começaram a ir embora. Muitos o abandonaram. Os discípulos, vendo as pessoas se distanciando, falaram com o Senhor: Jesus, eles estão indo embora. Ou seja, eles não aceitaram a doutrina da Eucaristia. Meus irmãos, aqui é uma questão racional. Se fosse um símbolo, se fosse um pãozinho bento, Jesus tinha dito na hora: não, gente, vai embora não, volta. É linguagem figurada, não é o meu corpo, não é o meu sangue, é um pão bento, é um vinho bento, pode voltar. Não é corpo, corpo, sangue, sangue. Aconteceu o contrário. Quando aqueles começaram a ir embora por não aceitarem a doutrina da Eucaristia, Jesus se volta para os 12. Ele pergunta para os seus: e vós não quereis também partir? Ou seja, se é para ir embora, a hora é agora. Se é para me deixar, que deixem agora. Quando nós lemos os evangelhos, lá nos primeiros capítulos, nós vemos a vocação dos primeiros discípulos. Jesus, ele vai chamando os que são seus. Jesus escolhe os que são seus. Agora é o contrário. Chegou a hora em que os seus deveriam escolhê-lo. Se lá atrás foi Jesus que escolheu, agora eles deveriam escolhê-lo. E Pedro toma a palavra em nome dos 12. E Pedro vai dizer: Senhor, a quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Se nós pudéssemos voltar ao tempo e questionar Simão Pedro sobre o que ele entendeu da Eucaristia, eu não tenho aqui sombra de dúvida em dizer que não somente Pedro, mas nenhum dos 12 entendeu absolutamente nada. E a minha pergunta é: como, meus irmãos, entender que aquele que caminha com você há 3 anos está dizendo para você: você tem que comer o meu corpo,
Você tem que beber o meu sangue. Como entender isso? Como compreender isso? Eles não entenderam, mas eles sempre confiavam em Jesus. E a palavra de Pedro mostra a sua fé acima da compreensão. Ele não entendeu como que eles comeriam e beberiam o corpo e o sangue do Senhor. Mas Pedro responde: a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Nós não entendemos, mas nós confiamos na sua palavra. E nesta noite, meus irmãos, uma noite que mistura alegria e dor, amizade e traição, verdade e mentira, é que o Senhor institui a Eucaristia. Quando Ele pega o pão e parte: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue. Corpo entregue, sangue derramado, Eucaristia. Está instituída a sua memória. Está instituído o sacramento dos sacramentos. Nós falamos a última ceia, mas o certo seria a primeira missa, ou a primeira ceia, onde o Senhor entrega o seu corpo e o seu sangue. Para aqueles que gostam da leitura da Bíblia, você já foi lá para o livro de Coríntios, onde Paulo vai explicar por que os discípulos celebravam a Eucaristia. Porque eles não inventaram, eles não criaram, eles receberam. Está escrito: na noite em que for entregue, o Senhor reuniu com os seus, pegou o pão, partiu e disse: tomai todos a meu corpo. Pegando o cálice disse: tomai todos, isto é comunhão com meu sangue. Meus irmãos, os primeiros cristãos, lá no primeiro século, os apóstolos que caminhavam com o Senhor, que estavam com Ele, eles aceitaram a verdade da Eucaristia. Era o corpo do Senhor, era o sangue do Senhor. Tanto que por este zelo, eles vão dizer: se você não acredita, não comungue. Se você não consegue ver na Eucaristia o corpo do Senhor, o seu sangue, não comungue. Meus irmãos, tantos se debandaram para o outro lado. Tantos hoje não acreditam na Eucaristia. São cristãos, mas não são cristãos da nossa fé. A partir do ano de 1513, com Martinho Lutero, aí veio os luteranos, os calvinistas e tantos outros, eles negaram a Eucaristia. Negaram muito mais a verdade da Igreja Católica Romana do que a Eucaristia propriamente dita. Porque aqui fica a pergunta: se eles acreditassem que a comunhão é o corpo e o sangue do Senhor, por que não estar no nosso meio? Então eles negam. Dizem que a Eucaristia é um símbolo, é um teatro, é uma memória, mas não é presença real. Então, meus irmãos, nós não devemos levar aqui em conta as contestações do século XVI. Nós devemos voltar ao século I, ir aos Atos dos Apóstolos, ir aos discípulos, a patrística, os pais da nossa fé do século I e II. Lá está escrito em inúmeros livros, artigos e cartas que a igreja sempre foi a igreja do pão partido, a igreja da Eucaristia. Eles acreditavam, eles que estavam perto do Senhor, e nós devemos olhar para os nossos pais da fé. Se eles celebravam com zelo a presença real de Jesus na Eucaristia, nós que estamos há tantos séculos depois, nós somos aqueles que permaneceram, meus irmãos. Se há 2000 anos atrás, aquela turba que saiu e foram embora, porque não aceitaram a doutrina, a verdade da Eucaristia, e ficaram os 12, e ficaram alguns, nós somos aqueles que ficaram.
Nós hoje, em 2024, ainda professamos nesta noite santa: eu creio na Eucaristia, eu creio na palavra do meu Senhor. Ele é a hóstia consagrada, Ele é o vinho consagrado, corpo entregue, sangue derramado. Nós cremos no Santíssimo Sacramento do altar. Aqueles que porventura não creem e não querem crer, não acreditam e não querem acreditar, realmente o lugar deles não é no nosso meio. Fica aquele que se dobra à presença real da Eucaristia. E nós estamos vivendo, meus irmãos, podemos chamar de fenômeno mundial. Não é só perto de nós. Quantas pessoas que saíram da Igreja Católica e que não eram católicos e que, estudando a Eucaristia, estudando profundamente o capítulo 6 de São João, estudando a instituição, lendo com profundidade a carta de Paulo sobre a Eucaristia, indo a Didaqué, aos livros da patrística, quantos têm voltado à igreja? Porque viram que a Bíblia atesta a presença real de Jesus na Eucaristia. Nós somos, meus irmãos, a igreja da Eucaristia. E a nossa Páscoa, ela não é apenas anual, ela é semanal. Todo domingo é dia de missa. A palavra domingo vem do latim, né? Dies Domini, dia do Senhor. Todo domingo é dia do Senhor. Nós que aqui estamos, graças a Deus, entendemos isso. Graças a Deus entendemos isso. Mas 92% dos católicos não entenderam nada disso. Porque nós temos hoje no Brasil 8% de católicos praticantes que vão à igreja. Esses outros 92% eu não sei como nominá-los, porque eu não conheço católico não praticante. Eu não conheço essa denominação. Eu não conheço essa religião. Religião do católico não, para essa religião eu desconheço. Nos meus anos de estudo, nunca estudei essa religião católica não praticante. Nós que somos os católicos de verdade, os cristãos que acreditam na palavra do Senhor, domingo nós nos unimos. Nós nos reunimos em assembleia para celebrarmos a Eucaristia. É por isso que a missa semanal, ela é sóbria, ela é rápida, é o próprio rito, não se canta glória, não se reza credo, a oração é menor, porque a Eucaristia é cotidiana. Mas no domingo tem coral, a igreja se enfeita, nós cantamos o glória, rezamos o credo, as celebrações são mais caprichadas, é a nossa Páscoa semanal. E para que você veja, não vou usar a palavra caos, mas à beira dele, se no Brasil nós temos 8% dos católicos que vão à igreja, nas Filipinas, onde a igreja cresce assustadoramente, são milhões e milhares de milhares, lá 94% dos católicos vão à missa aos domingos. Se nós temos aqui 2 missas aos domingos, 3 missas aos domingos, lá nós temos igrejas gigantescas com 6 celebrações, 8 celebrações. As pessoas entenderam o que é a Eucaristia. Cabe, meus irmãos, apenas uma breve lembrança. Quantas pessoas você conhece ao seu lado que se dizem cristãs e católicas e que, chegando este período santo de celebração, não estão aí passeando, não compraram pacotes de resort, não estão em sítio, não estão nos clubes, não estão passeando e descansando? Talvez os filhos dos senhores que você criou na igreja e ensinou o caminho foram contaminados pelo mundo, foram corrompidos pela sociedade que está aí, que quer a todo custo e luta para apagar todo e qualquer sinal do cristianismo. São pessoas que deixaram a sua mente corromper-se. Elas não entenderam o coração da religião. Elas não entenderam a experiência da religião. Para muitos, Semana Santa é um nome.
Para muitos esta noite é uma noite como outra. Meus irmãos, se os católicos entendessem e procurassem entender, e aqui me desculpem a franqueza, não entendem porque não querem. Eles têm tempo para tudo, mas não têm tempo para Deus. Nunca foi tão fácil na história da humanidade você ter uma cultura cristã católica refinada, sem precisar sair de casa. Inúmeros canais de YouTube, inúmeras televisões católicas, rádios católicas, terço de madrugada, tem Frei Gilson, tem Instituto Hesed, livros como uma das grandes editoras, temos várias editoras católicas, temos a Biblioteca Católica, todo mês, por um preço irrisório, você recebe uma grande obra na sua casa, você tem o celular na mão com aplicativos católicos, rezam com você, tem o Evangelho do dia. Fiquei sabendo há pouco que até a Alexa é católica, não sabia disso, não é? Não sabia que ela era católica, e estava lá em casa e disse assim: Alexa, ela respondeu, oi, falei, vamos rezar o terço. E ela disse, hoje são os mistérios gozosos. Falei, manda bronca. Ela começou, em nome do Pai e do Filho. Falei, minha filha, não sabia que você era tão católica, rezou o terço inteiro. Eu lá, arrumando as minhas coisas e rezando com a Alexa. Ela rezava, eu respondia. Se você nunca rezou, peça. Alexa, vamos rezar o terço, mistério tal. Ela vai rezar com você. Gente, a minha vovó, que já é falecida, não tinha nada disso. Era um programa de rádio quando tinha a missa dominical naquela rádio FM, chiano, mas todo dia, todo domingo, 6 horas da manhã, tá o pessoal na zona rural sintonizando o rádio, fazendo as novenas. As pessoas iam na igreja e não entendiam muito a missa, porque era em latim. Sabiam onde a missa estava. Então o pessoal aprendeu durante a missa a rezar terço, né? Eles rezavam o terço. A igreja colocava aqueles vitrais bonitos com as passagens de Jesus. Quando o padre ia pregar sobre a passagem, as pessoas não entendiam, então ele apontava o vitral. Por isso que tem os vitrais e as pinturas, para as pessoas entenderem o evangelho. Então elas olhavam, maravilhavam. Uma época difícil, que não tinha quase nada. Só que tinha gente, né? Tinha gente. Procissões quilométricas, praças arroiadas, igrejas abarrotadas, comunidades rurais que celebravam a missa uma vez por mês, quando o padre ia, mas se mantinham na adoração, no terço da família, Semanas Santas humildes, onde nem padre vai, mas o pessoal fazia o andor de Nossa Senhora, o andor de Nosso Senhor, não tinha quase nada, mas tinham tudo. Hoje em dia a igreja oferece tudo, e nós andamos vendo quase nada por aí. As pessoas se esfriaram, muitos já não vão à igreja. Aqui, graças a Deus, nós temos tantas pessoas que creem, mas quando as igrejas, esta noite na Europa, eu já estive lá, a Santa Ceia, com padre, com diácono, eles celebram com 15, 16 pessoas, uma igreja caberia 3.000 sentados, só lá perto do altar, a descrença, a apostasia, o ser humano se voltou a ele e abandonou a Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos dar o testemunho da nossa fé eucarística. E o maior testemunho que o católico pode dar, o maior testemunho, antes mesmo da pregação e da caridade, é você ser praticante. É as pessoas verem você. Como exemplo, esta noite, você encontra com alguém lá no seu condomínio, na porta do seu prédio, ou na rua, e alguém pergunta, o que você vai fazer logo? Nós estamos aí na véspera do feriadão, o que você vai fazer hoje à noite? Fala, não, hoje eu vou à missa. A missa, quinta-feira? Mas não é domingo? Fala, não, hoje é o início do tríduo pascal. Eu vou celebrar com a minha igreja a instituição da Eucaristia. Isso é evangelizar. A pessoa está vendo que você tem uma fé, que você faz parte de uma comunidade. Isso está faltando no meio de nós. Esse testemunho, este amor às coisas da igreja, esta devoção às coisas do céu. Até mesmo aqui no santuário, que a gente nem pega tão pesado, mas eu sou mais firme, mas poderia ser mais, mas sou mais brando. Nós vemos, e aqui os senhores ministros, pessoal da liturgia, os que ajudam no santuário, até entre estes, nós vemos às vezes um laxismo, uma falta de responsabilidade.
quando eu vejo trocas constantes de escala. Pessoas que trocam escala de domingo, os senhores ministros e os senhores da liturgia, não há motivo para trocar escala dominical. Dia de domingo é dia de missa, e os senhores escalados que trocam de escala estão errados. Não estão levando a sério nem o compromisso do ministério e muito menos da liturgia. Nós temos que parar, meus irmãos, de levar as coisas de Deus com a barriga. Se o mundo está morno, nós devemos ser quentes. Quando foi que eu, padre, larguei de celebrar uma missa de domingo porque eu tinha shopping, porque eu ia passear? Já celebrei missa passando mal, com febre, doente, mas estava ali à beira do altar. Hoje qualquer coisa me substitui na escala. Eu não posso ajudar. Se não estiver indo à missa aqui, mas se estiver de a missa em outro lugar, menos mal. O problema é quando só se vai à missa quando se tem escala. Eu fico de olho nesse pessoal. De olho. Eu estou falando pessoalmente com cada um. Para quem é, coloca a carapuça. Eu vejo pessoas que aparecem na igreja só quando tem um nome na escala. Quer dizer, para você vir à missa, tem que ser escalado. Para você ter a alegria de estar servindo ao altar, tem que ser escalado. Eu não falo isso com os membros, mas aqui eu me solidarizo com os coordenadores. Tem coordenador que passa aperto, ficando esmolando gente para ajudar. Me ajuda, gente, compra a escala. Olha aí, não tem quem ajude. Meus irmãos, se o mundão já está frio na fé, os senhores que foram constituídos, principalmente os ministros, e os senhores que servem a liturgia, ficar com o corpo mole para servir na igreja, arrumar desculpa para não estar com a sua comunidade, e isso não é aqui. Se fosse só aqui, eu falaria com os senhores em particular, como tenho feito quando necessário. Mas aproveito que eu estou aqui em rede nacional, quantos padres andam a pé porque o povo não assume, porque o povo não ajuda? São os católicos light, os cristãos diet, não colaboram com nada. Aí fica o padre extremamente cansado. Me ajuda nisso, faz isso para mim, participa. E o povo só na água morna. Meus irmãos, nós somos a igreja de nosso Senhor. E precisamos levar a sério a nossa fé. Está por amor a Ele. Eu tinha um professor de espiritualidade na Arquidiocese de Mariana, que me marcou muito. Padre Roberto Natali. Muito culto. Minha mãe lembra, cantava latim com os seminaristas. Eu escolhi ele para ser meu diretor espiritual. Claro, eu estava longe de ser padre ainda. Eu era filósofo na época, estudando lá nas serras de Mariana, né? Muito frio, muita neblina. Aí nas nossas direções espirituais, a gente partilhava as nossas dificuldades de seminarista. Para que quando chegávamos a padre, a gente partilha dificuldades da vida de padre, não é? Eu tenho visto muito isso no ministério e tenho falado nas nossas reuniões. Nós podemos ter amigos. Eu posso ter aqui a minha mãe que me alegra com a presença, casais que são amigos próximos, ministros, aqui o pessoal do santuário que me trata tão bem, tenho muitos amigos. Mas uma coisa eu cheguei à conclusão: tristeza de padre e problema de padre só padre entende. Eu tenho falado com os meus amigos, nós temos que nos reunir para conversar mais, sem ser reunião formal, sem ficar falando de pauta, de problema econômico, de organização de paróquia, falar de coração, falar de vida, falar de tristeza, falar de frustração, falar de solidão. Que o sacerdote muitas vezes não tem com quem desabafar. Ele atende uma multidão, ele ajuda uma multidão, a missa é um povão. Aí acaba a missa, você vai com a sua família, vai com o seu marido, e o padre fica sozinho. Aí ele que resolva as pendengas dele. Então eu tenho visto com alguns sacerdotes, quando a gente partilha a vida, partilha a dificuldade. Claro que eu não vou entrar aqui na confissão, né? Eu sei que vocês querem saber os pecados do padre também, mas eu não vou contar não. Mas nós tivemos agora as confissões do clero. Bispos e padres, e nós nos confessamos lá, um vai num, vai no outro. Eu tive a alegria de confessar, cada ano eu tento pegar um sacerdote, né? Este ano estava do meu lado o padre Moacir Tavares, os senhores conhecem, coordenador da rádio. Aí a hora que o bispo falou, agora cada padre confesse com um.
Eu falei com ele: Padre Moacir, aproveitando que o senhor está do meu lado, o senhor me atende? Aí ele brincando assim, eu vou atender um padre de confissão? Falei: vai. Aí confessei com ele, e na confissão a gente entende que é um padre confessando com alguém que é padre, e o padre entende o que eu digo porque ele é padre. Aí virou uma partilha. Eu não sei quem é que estava confessando, se era eu ou se era ele. Aí eu falei: assim, vamos fazer o seguinte, eu estou confessando, peraí, só pode ir confessando junto que a gente vai. Aí fiz o sinal da cruz, ele falava, eu falava, quanta coisa igual, quanto sofrimento igual, quantos questionamentos que batiam, e ali foi um momento bonito de encontro. Eu lhe concedi o perdão, ele me concedeu o perdão, nós rezamos juntos o ato de contrição. Meus irmãos, isto é a beleza da nossa igreja. Como seria bom se entre nós, eu não estou falando da igreja no mundo todo, porque eu não estou cuidando da igreja no mundo todo, eu não sou papa, eu estou cuidando de vocês, eu cuido aqui do Frei Galvão. O que seria bom? Que pelo menos entre nós aqui, você que frequenta o santuário, que houvesse menos julgamento e mais amor, menos dedo apontado e mais ouvido aberto. O meu sonho não é, claro, nós temos, me entendam bem a colocação, eles são importantes também, a pastoral da acolhida, mas o meu sonho é que todos vocês fossem acolhedores. Veio à missa, quem sabe viu uma pessoa diferente, acolher, perguntar o nome, viu uma pessoa triste, perguntar se pode ajudar, se quer que leve ao padre, se é uma intenção. A pessoa se sente membro de uma família, e quando a nossa comunidade for assim, as pessoas vão ter saudade do domingo. A hora que acabar a missa no domingo, elas falam: nossa, até chegar domingo que vem para eu voltar, hein? Porque ela se sente amada, se sente acolhida, se sente alimentada. É isso, meus irmãos, que o Senhor espera de nós: uma fidelidade, uma seriedade. Não, me entendam bem, não para agradar a padre. Então depois desse puxão do padre, eu não vou faltar de escala mais, eu vou cumprir a minha escala certinha para eu ser bonzinho aos olhos do padre. Eu vou ser um peixinho do padre. O padre vai me olhar e falar: esse ministro é bom, não falta nada, hein? Meu filho, não é pelo padre, é por nosso Senhor. Não é para agradar padre, é para agradar Jesus, oferecer o melhor para Jesus. Os senhores que frequentam e que nos alegra que a sua presença, quando vier à missa, saia de casa para ir à missa. O que você está falando, padre? Não saia de casa como se você fosse num show, num shopping, numa praça. A sua procissão de entrada para a missa começa quando você começa lá na sua casa a se preparar para a missa. Aí tem casal vindo à missa, o marido pergunta: amor, você viu meu sapato? Vai se lascar, eu estou cuidando do seu sapato, você larga tudo de julgado, eu vou cuidar da minha vida. E eles estão preparando para ir à missa. É filho batendo porta, e é pai chutando pet, aquela confusão dentro do carro. Quer dizer, a pessoa não está nem num clima de oração. A missa, meus irmãos, ela inicia liturgicamente com o nome do Pai, do Padre, mas ela começa quando você começa a se preparar para ela. Então o clima de amor entre vocês, a paciência entre vocês, o cuidado entre vocês, Deus vai encaminhando, aí a missa fica gostosa. Você começa a sua missa lá na sua casa, lá com a sua mãe, lá quando você busca a sua namorada, quando você traz aquele amigo, ali já é a sua Eucaristia, ali já é o seu encontro com o Senhor. E a missa não termina com o nome do Pai e do Padre, ali termina a missa litúrgica, acabou o rito, mas a missa continua na nossa vida. Terminada a missa, começa a missão. E qual é a nossa missão? De acordo com a noite que estamos, lavar os pés. A nossa missão é lavar os pés. E lavar os pés, meus irmãos, não é você sair para a rua fora com a toalha amarrada na cintura, com um jarro e uma bacia. Vai lá para a rua Goiás. Ó pessoal, o que você está fazendo aí? Não, eu fui à missa, o padre Christian nos chamou a atenção, e eu falei: não, eu estou sendo um católico bem não praticante, agora eu vou cumprir a palavra. Ele falou que o católico tem que lavar os pés. Eu estou aqui, quem quiser, tira o sapato, que eu estou nessa.
não leve isso literalmente. Foi literalmente com Jesus. E Jesus explica por que ele lava os pés. Ele não lava os pés porque o pé está sujo. Ele não lava o pé para tirar poeira. Ele lava o pé para mostrar que ele, sendo mestre e o Senhor, ele fez uma atitude que naquela época, quem é que fazia? O escravo, aquele que não tem direito. Você chegava na casa de alguém, geralmente sandália, né? A pessoa queria te honrar, você já chegava na sala, era normal isso. Você já tirava a sandália, já chegava um escravo com a bacia, ele jogava água na sua mão, você lavava as mãos para refrescar, geralmente passava a mão na nuca, aí ele enxugava suas mãos, depois punha o pé na bacia, ele ia lavar os seus pés, tirar ali a poeira. Aí o dono da casa trazia um óleo perfumado, põe o dedo no óleo e fazia assim na sua testa, um cheiro gostoso. Na época, né, era uma honra. Para os amigos mais próximos de um ósculo, os amigos se beijavam. Então tá o beijinho, quer dizer, seja bem-vindo, né? Uma alegria tê-lo, tanto que Judas vai trair Jesus com um beijo. Então Jesus, que é o mestre, o Senhor, ele se torna escravo. Ele amarra uma toalha, ele pega a jarra e vai lavando os pés. Então este é o sinal do lavar os pés. Aquele que é o Cristo, o Senhor, lavou os pés. E nós devemos fazer a mesma coisa. E permita-me apenas um parênteses para ajudar você na sua caminhada de santidade. Olha para cá. Lavar os pés dos amigos, dos simpáticos e aqueles que nós temos algum interesse é muito fácil. Agora, lavar os pés do Judas na nossa vida que é dose. E Jesus o fez. Jesus sabia que Judas era o traidor, tanto que nós vimos ali agora, Jesus falou, um de vós vai me trair, quem não sabia eram os discípulos. Tem um traidor entre nós? Quem é? Quem é? Quem é? Aí Pedro, né, falou com João assim, pergunta quem é, você que está aí perto, pergunta quem é. Aí João pertinho falou assim, Senhor, quem é? Aí Jesus disse, é aquele que eu pegar o pão e colocar no molho e entregar. Gente, eu vou te contar, Judas não é mole não, viu? Judas é dose. A hora que eles começaram a perguntar, sou eu, Senhor, Senhor, eu? Ai, Judas, sou eu, Senhor. Não, é sua mãe, é seu pai, é o diabo. Você sabe que é você, meu filho? Com essa pergunta, para você ver que a falsidade, gente, vem daquela época. Isso, e guardem isso. A falsidade com Jesus não veio dos desconhecidos, veio dos amigos, e eram só 12. Ele que escolheu Judas, e Judas não era amigo de Jesus. Então veja que antes de Jesus entregar o pão com molho para Judas e o diabo entrar em Judas, ele lavou os pés. Agora a gente não vê reação nenhuma de Judas, eu vejo reação de Pedro. Pedro falou assim, não, que o Senhor me lavar os pés? Claro que não é na época, mas se fosse hoje Pedro falava, né? Fala sério, né? Fala sério, né? Você vai me lavar os pés? Aí Jesus falou assim, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo não. Senhor, então não lava só os pés não, lava os pés, lava as mãos, lava a cabeça. Aí Jesus falou, Pedro, não é banho não, meu filho, né? Quem já está purificado, não precisa de purificação. Todos vós estáis puros, pela palavra que eu disse. Nem todos vós. Ele já sabia. Só que o que me encanta em Jesus? A hora que ele chega perto de Judas, o cara que não tem um pingo de brilho, vai tirar a sandália e vai estender o pé 44. E Jesus vai ali lavar, e Jesus lavando os pés de Judas, certamente ele olhou para Judas, e Judas olhou para Jesus como se nada tivesse acontecendo. Isso dói no coração de Jesus, e isso dói também no nosso, ou não? Uma pessoa que você lavou os pés a vida toda, que olhou nos teus olhos, que era o seu amigo, quando você descobre, nunca foi seu amigo, era um traidor, era alguém que não te amava, era alguém que estava ali para te atrapalhar. Isso doeu no coração de Jesus, e Jesus sabia que era Judas. Se Jesus fosse um de nós, pelo menos no meu gênio, eu tinha falado para Judas, né? Você não tem vergonha não, Judas? Eu lavando o seu pé, você com essa cara lavada, eu sei muito bem o que você fez antes de estar aqui. Você foi lá me vender por 30 com essa cara de santo.
Olha como que Jesus é nobre e se faz pobre. Ele lava os pés de Judas como se não soubesse de nada. E Judas se deixa lavar como se não tivesse feito nada. É essa noite que nós estamos celebrando. E você verá que esta beleza que nós estamos aqui, daqui a pouco se transforma numa igreja abandonada, num sepulcro. Aquele Jesus que você viu agora nobre, institui na Eucaristia, alegre, você verá o que farão com ele ainda hoje. É a liturgia de dois momentos marcantes. O momento da glória, a instituição, e o momento da realização. O que é corpo entregue e sangue derramado? Nós veremos no alto da cruz. E uma última historinha, que essa eu não posso deixar, porque no meu tempo de seminário me fez rezar mais. Uma criança, lá em Milão, na Itália, devota de Jesus Eucarístico. Tem criança que já nasce diferente, né? Muito católica. E ela queria comungar a todo custo. E o pai falava, você não pode comungar, você é muito pequena. Vai chegar o dia da sua primeira comunhão. Ficava chorando. Ficava na hora da comunhão, corpo de Cristo. Aí, papai, me dá um pedaço, você não pode comungar, ainda não. Aí um dia, para ficar livre, ele falou assim, ô padre, essa criança vem todo domingo, chora, toda vez que ele fica até aguado por causa de hóstia. Você não tem uma hóstia aí para dar para ele, não? O padre, é porque não fez primeiro comunhão? Não fez não. Ah, não, eu vou dar para ele parar de pedir. Vem cá, o padre vai te dar uma hóstia. Eu vou comungar. Não vou falar que vai, é uma hóstia. Aí o padre trouxe a hóstia e falou assim, aqui ó, toma. Ele falou assim, essa eu não quero não. O padre, mas você fica pedindo na missa? Não, eu quero aquela que brilha. Ele via, e o adulto não vê. Ele via, essa eu não quero, eu quero aquela que brilha. Era uma alma pura e que via na hóstia a presença do Deus que ali se esconde. Então, meus irmãos, vamos imitar Jesus no nosso dia a dia. Vamos lavar os pés uns dos outros. O que significa isso? Ajudar quem você pode ajudar. Comece ajudando os próximos. Você sabe aquele ciclo da ajuda? Já ouviu falar nisso? Já, né? Os ciclos da proximidade. Você ajuda a família. Comece ajudando os próximos. Porque tem gente, não estou julgando, estou só dando cutucão, que é uma caridade em pessoa. Distribui 500 cestas por ano, mas não ajuda o pai doente dentro de casa. Não tem paciência com o irmão. Não vai na casa do irmão há 3 anos. E acha bonito, fica dando cesta para os outros. Quer dizer, a caridade não está nem dentro de casa. Então, primeira coisa, a família. Trate com honra o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, aí os agregados, sobrinhos, tios, primos. Depois, os seus colegas de trabalho, seus amigos primeiro, seus amigos, colegas de trabalho e de estudo, conhecidos de vista e desconhecidos. Se você tiver em casa, acho que pouca gente tem hoje, uma bacia, enche essa bacia de água e esteja pingar uma gota no meio da bacia. O meio da bacia é a sua família. Um pouco mais aberto são os seus amigos. Um pouco mais aberto são os seus colegas, seja de trabalho ou de estudo. Um pouco mais aberto os conhecidos e depois os desconhecidos. Uma atitude positiva no meio da bacia, o que ela faz com a bacia toda? A caridade, ela continua. Então lave os pés, começando da sua família. Os seus amigos, traga os seus amigos no coração. Trate bem e com paciência seus colegas de trabalho, seus colegas da faculdade, da sua escola. As pessoas que te ajudam na comunidade, aqui no santuário, aí na sua paróquia, onde você ajuda. Quantas pessoas eu conheço que largaram, não ajudo mais em lugar nenhum, padre. Ajudar na igreja é difícil. O povo difícil, viu? Eu falei, não, o povo difícil não é na igreja, não. O povo é difícil. E onde tem gente, tem problema. Que a pessoa acha, não é? Agora minimizando aqui para os senhores que ajudam, que a pessoa fala assim, nossa, eu vou ajudar na igreja, porque eu vejo o pessoal ali do Fregal vão ajudando, aquilo parece um céu, não tem briga nenhuma, todo mundo combina. Aí,
Vai rindo. Aí o pessoal começa a ajudar. Aí depois falou, Padre do céu, mas o senhor enfrenta pepino demais, mas que brigaiada. Falei, meu filho, não é aqui não. E aqui eu não posso nem reclamar, já foi, né? Graças a Deus. Nós passamos um tempo aqui, que eu falei, meu Deus do céu, o que vai ser? Eu nunca vi um povo que briga tanto. Hoje nós podemos dizer que vivemos um céu. Tem problema de relacionamento em todos os lugares. Veja na sua empresa, você não combina com todo mundo. Veja na sua sala de aula, você não é amigo de todo mundo. Veja no seu prédio, você não gosta de todo mundo. Na igreja nós somos assim, somos pessoas. Só que aqui tem um detalhe a mais. E com isso eu termino. Senhores, no prédio eu não gosto de fulano, toca a tua vida no seu apartamento e eu toco no meu. E se você estiver no elevador, pode subir primeiro, tomara que caia com você, não comigo. Isso é no prédio. O povo não fala, mas tem gente que pensa. Lá no seu trabalho, eu não gosto de uma pessoa. Então vamos combinar o seguinte: faça o seu trabalho, eu faço o meu, vamos ter relacionamento social. Bom dia, boa tarde, até amanhã. E fora disso, nada. Você consegue fazer isso. Na sua faculdade, eu não gosto de tal fulano, então não entre no meu grupo de trabalho. Não vamos estudar juntos. Faça o seu curso, eu faço o meu. Só que tem um detalhe. Quando você vem para a igreja, não pode ser assim. Porque se o for, se chama contra-testemunho. Padre, o dia que na liturgia tiver tal pessoa lendo, não me escalhe, eu não gosto de tal pessoa. Então é melhor você não ler em missa alguma. Você está no lugar errado. Você não está buscando conversão, está buscando adequação. Não é que tem, eu estou dando exemplos. No ministério, o dia que fulano de tal tiver, não me ponha perto que eu não combino. Não, aqui não pode. Porque Jesus pede à união o superar arestas. Se você lê o evangelho com este olhar, imagina, meus irmãos, Jesus que chamou os 12, cada um de um jeito. Você já leu alguma coisa sobre a personalidade dos 12? Tudo diferente. Eu imagino a brigaiada que tinha que não está na Bíblia. Porque não é mole não. Imagina você chamar 12 homens. Eu fico me colocando no lugar de Jesus. Eu aqui escolho 12 homens. Nós vamos ficar comigo 3 anos. Nós vamos caminhar juntos, vamos morar junto. Meu Deus, na primeira noite eu sei que vai estar pepino. Que eu conheço. Eu conheço uns aqui. Porque o meu quarto é sozinho. Eu não quero dividir quarto. O outro, quem tomou meu iogurte? Quem que ficou com um pão maior? Era assim com os 12, mas veja, Jesus foi melhorando-os, e se nós somos cristãos hoje, é por causa desses 12, que nem sempre combinavam, mas que deram um testemunho maravilhoso da fé. Então, meus irmãos, não sejamos católicos apenas de boca, e tão pouco de banco. A gente acha que ser católico de banco já resolveu o problema. Não, padre, eu vou à missa. Não, mas você está dentro da missa ou a missa passa ao seu lado? Porque os discípulos de Emaús caminhavam do lado de Jesus. Sabia que era Jesus não. Acharam que era um peregrino. Quer dizer, quem sabe você está na igreja, mas a igreja ainda não entrou em você. Aí você saberia que a igreja não é essa parede aqui. A igreja é você. Eu sou um tijolinho na igreja. E você também. E sem a nossa presença, a igreja não existe. A igreja existe por causa de nós. Jesus fundou a igreja não para ele. Ele tem toda a honra, toda a glória. Porque nós precisávamos de algo que nos ligasse a ele.